A gente já falou várias vezes que a melhor maneira de se aprender alguma coisa é ensinando isso para alguém, né? Então esse videozinho aqui é para falar um pouco como que a gente pode ensinar. O Bill Gates, ele dizia que o jeito dele aprender as coisas para não esquecer nunca mais era estudar a história da coisa, né? A origem, como é que chegou aquilo, em todos os assuntos. Ele era um cara interessado por tudo, por química, por saúde, por... Então, a história ensina você como chegar no assunto. Depois você pega e estuda o assunto e depois você vai ensinar. Então aqui tem um diagrama do como aprendemos. Eu vou dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho a nossa visualização. Zoom, tá. Opa, não está dando zoom? Menos zoom, mais zoom, menos zoom. Bom, não vou conseguir. Então aqui, olha, a pirâmide do William Glasser, um psicólogo que estudou os modos de aprender. Ele fala o seguinte: a gente retém, depois de 15, 20 dias de estudo, 10% do que a gente lê. Se a gente lê de uma maneira passiva, sem anotar nada, sem se questionar, sem fazer nada, simplesmente lendo, uma leitura de passatempo, fica muito pouco. Quando a gente escuta, 20%, que é uma aula que você está ouvindo, prestando atenção, retém 20%. Quando a gente observa e vê, né, está aqui 30%. Quando a gente vê e ouve, ou seja, enxerga o PowerPoint, ouve e tal, 50%. Tudo isso, ó, acima do verdinho, é uma aprendizagem passiva. Você não interage, você simplesmente recebe a informação pronta. Isso é muito ruim. Daqui para baixo, ó, do verdinho para baixo, começa a ser ativa. Conversar, perguntar, repetir, fazer esquemas, etc. Isso vai aumentando ó, de 70% a 80% quando a gente faz as coisas, 95% quando a gente ensina. Quando a gente ensina, a gente tem que aprofundar no assunto, criar exemplos, é o que nós vamos falar aqui do lado, né? Como é que a gente ensina. Então, a ideia qual que é? Procurar ensinar. Tudo que aprende, aprende a fazer um estilingue, vou ensinar como é que faz o estilingue. Aí você vai ver as dificuldades para amarrar, para achar forquilha, o tipo de elástico. Aí você realmente aprende a fazer um estilingue, por exemplo. Então a ideia básica é a seguinte, olha, está esquematizado nesse mapinha mental aqui. Uma criança ensinando. Eu pus uma criança por quê? Porque um bebê pode ensinar aos pais o que ele aprendeu. Aprendeu qualquer coisa, ela aprendeu um inseto que ataca o tomate, por exemplo. O pai não tem nem ideia de qual que é esse inseto. Ele pode contar essa história para o pai. Né? E tudo que ele vai aprendendo a ensinar, a contar para outro, aquilo vai se fixando na cabeça dele para sempre, vai formando uma base de conhecimento que torna cada vez mais fácil aprender. Por isso a minha indicação, né? Faça o seu filho te contar o que ele aprendeu, em poucas palavras, em palavras simples. E o Einstein dizia o seguinte: se a gente não é capaz de explicar em palavras simples um conhecimento nosso, é porque a gente realmente não domina esse conhecimento. Tá? Então, essas são as ideias. Então, a primeira ideia aqui são os objetivos. Eu vou tentar dar um zoom aqui agora. Vamos ver aqui, mais um. Pá, deu mais um, beleza. Então, vamos lá, agora que ficou melhor para a gente olhar. Objetivos. Objetivo é por quê, né? Qual o motivo de eu aprender isso? Qual que é a finalidade, aplicação, utilidade? Vou estudar malária. Por que que eu tenho que aprender o que que é malária? De onde que vem? Para que que serve isso? O que que é isso? Então são perguntas que a gente faz naturalmente para ter um interesse em aprender. Se é uma coisa que a gente fala, ó, não vai servir para nada, vai servir só para a prova, a gente vai aprender para a prova e vai deletar para sempre aquilo, porque não é legal ficar gravando uma coisa que não serve para nada. Então, é muito interessante, ao assistir uma aula ou ler alguma coisa, perguntar por que eu estou lendo, que tipo de informação que eu quero pegar desse aprendizado. Né? Essa ideia aqui, a finalidade, as aplicações, a utilidade, qual que é o objetivo desse assunto. Feito esse objetivo, sabendo esse objetivo, vai tentando marcar ou perguntar quais são os pontos principais, quais são as coisas mais importantes desse assunto. Eu pus aqui um pódio, né? Primeiro, segundo, terceiro, para a gente lembrar. Né? Quais são os princípios, os fundamentos, as curiosidades, as palavras-chave para eu montar o mapa mental e fazer outras associações. Né? Pontos principais do aprendizado. São os ganchos da nossa memória para lembrar daquilo e para associar
com outras coisas interessantes. A terceira coisa para a gente ensinar é a comprovação, a validação, as provas, né? Aqui tem dois exemplozinhos simples, né? O triângulo de Pitágoras, quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos, que é um jeito de provar que isso funciona, né? Através de quadradinhos aqui você soma esse com esse, vai dar aquele vermelho. Aqui tem um exemplo de um navio que ele é empurrado com uma força para cima, que se chama empuxo, é um fato. Por que o navio não afunda sendo mais pesado, né? Então, é uma lei da física. Então, são argumentos, experimentos que provam que aquilo é real. Quando você vai procurar essa comprovação, você vai aprofundar muito o estudo. E quando você faz essa comprovação, essa experiência, você também fixa de uma maneira assim maravilhosa na cabeça. E por último, um jeito assim de fixar o conhecimento é historinhas, né? A história ajuda, como eu falei do Bill Gates, ajuda você a lembrar do conteúdo inteiro. Então aqui está uma história do empuxo lá do navio que eu mostrei, né? Que o Arquimedes sentou numa banheira e vazou a água. Ele teve essa ideia de que a água que vazou para fora foi a água que o corpo dele empurrou para dentro. A história do Gustavo Haddad, foi um grande estudante. Um filme da Mãos Talentosas, que era um menino ele era tido como retardado e se tornou um dos maiores cirurgiões nos Estados Unidos. Uma menina da escola pública que passou em medicina. São histórias para contar aqui, no caso, exemplos de estudo, né? Esses três aqui são exemplos de estudo. Mas qualquer assunto tem alguma historinha. A história da origem dele. Aprender as historinhas é um grande jeito de aprender. E contar essas historinhas é um jeito, que é o ensinar, é um grande jeito da gente fixar aquele conteúdo. Ok? Até a próxima.